esse trajeto, né, de palestra, em alguns estados aí, realmente eu não tenho como ficar fixo no caminhão. Então eu tenho feito só um piquinho ou outro e tô indo, né? Falando sobre a diabetes, mostrando para as pessoas que a gente pode. Para viver um sonho, precisa estar bem. Quantas vezes, como eu disse aqui, eu tive hipoglicemia, mas eu não sabia corrigir. Quantas vezes eu parava o caminhão e eu não contava para ninguém também não, porque o medo de não fichar, o medo de não conseguir um serviço, eu falava, poxa, como que eu vou falar que eu sou diabética e insulino-dependente? Se quantas vezes eu tomei conta de vários caminhões, estava numa empresa tomando conta daquela frota, tinha capacidade para aquilo, mas eu tinha medo de falar que era diabética e não fichar. Então eu fui negligenciando também, eu queria só saber de serviço, eu não dava importância, porque eu só fui entender que a diabetes é uma doença silenciosa e grave quando eu vi o meu irmão passar por complicações. Eu tinha, na minha mentalidade, que diabetes era só tomar insulina. Ah, tomar insulina tá tudo certo. E eu olhava minha glicose uma vez no mês. Ela estava HI 500, 600. Não me perguntem como que eu estava na BR com um caminhão desse nível e como que eu sobrevivi, porque eu já tive momentos de estar com ela 600 e ao mesmo tempo estar com ela 30 e debruçar assim no volante e falar, meu Deus, eu vou morrer, porque eu não sabia lidar com tudo isso. E por que eu resolvi quebrar esse silêncio? Como eu contei para vocês, eu tive uma situação dentro da minha casa, onde o meu irmão também caminhoneiro, ele estava realizando o sonho dele de ser dono do seu caminhão. E a gente ouvia as pessoas falar da gravidade, de amputação, porque quantas vezes a gente olha a diabetes como um ser humano com percas, com amputação, com cegueira, e quantas vezes a gente olha como, é nada não, é só vigiar a boca, é só tomar insulina. Então tem aquelas pessoas que olham com gravidade e tem aquelas pessoas que olham como se não fosse nada e não sabem diferenciar o que é um DM tipo 1, um DM tipo 2, de um pré-diabetes, de um diabetes gestacional, de um diabetes estipulada e tantas outras situações que a gente hoje, graças a Deus, está tendo conhecimento. E eu vendo meu irmão ali naquela situação, que ele já não enxergava a colher para comer. Num dia comum, ele ligou e falou, olha, a visão não está legal. A visão dele, do nada, apagou. E a gente foi investigar o que era aquela questão da visão dele, e já era uma retinopatia diabética gravíssima, e ele começou o tratamento para a visão. Mas logo uma semana, 2 depois, ele teve diagnóstico de complicação dos rins. Então, uma pessoa que estava numa vida normal, começou a não ter vida para poder comer sozinho. Tinha que colocar a colher na mão dele e ele já estava no hemodiálise. E para isso não bastava, passou um tempo de hemodiálise, porque meu irmão ficou 7 anos no hemodiálise. Ele ainda teve uma ferida grave no calcanhar, onde ele teve a perda do calcanhar. Então, eu acordei para a vida. No meio dessa trajetória toda, eu tive uma gravidez. E essa gravidez de prematuro, porque eu não sabia cuidar de diabetes. E também não estava interessada, porque tem informação quando a gente procura. Mas eu não queria saber, eu só queria viver os meus sonhos. E aí, se você quiser pular essas estatísticas, porque o pessoal já falou bastante. E aí eu comecei a entender a gravidade da situação, porque eu estava com um filho prematuro, com o coração operado, 6 meses dedicando a vida do meu filho dentro de um hospital, e eu não vou entrar nesse mérito agora, né, só para vocês saberem, meu filho viveu 2 anos, e ele veio a óbito depois de 2 anos por uma negligência médica. Por que hoje a negligência ela me dói? E eu não posso ser uma pessoa negligente, porque se eu aprendi a lidar com diabetes, eu aprendi que eu não preciso achar que eu tenho uma doença, que é um bicho de 7 cabeças. Eu entendo que é necessário cuidado, que é necessário os governantes nos apoiar, respeitarem os nossos direitos. Eu entendo tudo isso, mas eu entendo também que eu posso ter uma vida saudável diante de tudo que eu
eu venho aprendendo. E é por isso que eu decidi, pela negligência que houve na vida do meu filho, que foi uma pneumonia, né? Não vou entrar nesse médico, mal diagnosticado, médicos que fizeram exames, mas não entenderam que aquilo era grave, hospitais particulares que trataram meu filho como nada. E eu vendo a negligência, falei, poxa, naquele momento a minha vida tinha acabado, porque eu estava com meu irmão tão complicado de diabetes, eu sabia que eu era diabética há quase 20 anos, hoje 25 anos, e eu entendia que aquilo que estava acontecendo com meu irmão, na minha mentalidade, era o meu futuro. Eu falava, meu Deus, o que vai acontecer comigo daqui a uns dias? Só que a minha mentalidade era voltada para ajudar a cuidar do meu irmão, e daí a pouco, quando meu irmão estivesse bem, ou ele estivesse morto, porque a medicina disse que o meu irmão não ia ter vida mais, falou, olha, seu irmão tem poucos meses, ele já não tem chance. E ainda deu na época do Covid. Aí vocês podem imaginar uma pessoa toda complicada, na época do Covid, numa aula de suspeita de Covid, eu falei, agora é o fim. A hora que o meu irmão morreu, eu acho que eu vou suicidar. Porque pra mim não tem mais jeito. Eu vou viver com diabetes mesmo, meu filho já mora no céu, eu vou fazer o que aqui? E eu sei que nós servimos um Deus tremendo, fiel e poderoso. Por isso que eu falo que toda honra e glória é dada para Ele. Porque naquele momento, uma pessoa de 14 anos veio a óbito e a família doou os órgãos. E o meu irmão foi transplantado. Para a honra e glória do Senhor, meu irmão está super bem, né? A visão dele foi vários procedimentos e ele hoje enxerga, dirige e tem uma vida de qualidade, independente das limitações que a gente sabe que existem. Mas aí, diante disso, o que eu preciso para ser um DM de sucesso? Eu criei esse método APS. Primeiro, a aceitação. Se a gente não aceitar a nossa condição, entender a minha vida é essa aqui, eu não tenho que olhar para a vida do outro. Se ele não precisa tomar insulina, ele não precisa esperar 15 minutos, ele não precisa pesar os alimentos, se ele não precisa fazer contagem de carboidrato, simples assim, é a vida dele. Eu preciso entender a minha condição e aceitar ela. É isso que funciona para nós, entender a nossa condição e aceitar. Posicionamento. Quando que eu me posicionei? Quando eu vi o agir de Deus na minha vida. Quando eu vi o meu irmão ser transplantado, porque eu procurava nessa rede social alguém que estava tão complicado quanto o meu irmão e que tivesse sobrevivido. Porque eu não acreditava. Não tem possibilidade. E quando eu vi que tinha possibilidade, eu falei, peraí, se alguém não falou na rede social que é possível, eu vou falar. Eu vou falar porque eu já sei que Deus me tirou da depressão, eu sei que Deus honrou minha vida, agora eu vou falar. E comecei, criei um canal no YouTube, no Instagram, eu tinha acabado com tudo, então o meu Instagram é bem recente, e eu comecei a falar do que Deus faz, porque eu sei que do nada Ele faz tudo. O exemplo é o que eu acabei de falar, o meu filho estava bem, simplesmente uma negligência médica tirou a vida dele, e o meu irmão estava mal, mas o papai falou, esse aí eu vou levantar, e foi o que aconteceu. Terceiro, conhecimento. Como que eu vou cuidar de uma doença autoimune se eu não sei como agir? Se eu não conheço sobre a doença? Se eu não sei como que é o funcionamento da insulina, que é um líquido que eu dependo dela, depois de Deus eu dependo dela para viver. Então eu não sei o funcionamento dela. Tem como a gente cuidar? Sim ou não? Infelizmente, se eu não sei os horários de pico da minha insulina, que era o que acontecia comigo quando eu pegava o caminhão, tomava insulina por rumo e falava assim, já tomei meu medicamento, eu posso sair para trabalhar. Gente, que loucura! Eu estou viva porque Deus quer, não é? Eu sou um milagre nessa terra mesmo. Porque quantas hipocrisias eu senti ali que eu não ia dar conta, eu encostava no caminhão. E hoje quando eu falo, tem caminhoneiro que fala assim comigo, ô Mirinha, você é doida? Vai falar que você toma insulina no volante? Eu falei, eita, eu fui doida quando eu não falava. Hoje eu preciso falar e conscientizar as pessoas. Eu preciso ter conhecimento do medicamento que eu tomo, da contagem de carboidrato no caso dele, tipo 1, porque eu, particularmente falando, não acredito que dose fixa resolva o nosso caso. Porque eu não como igual todos os dias. Eu já vi muitos
médicos passarem para mim, infelizmente eu demorei a acertar um médico bom. Demorei. Eles passaram uma dose fixa, mas eu como igual todos os dias? Se eu estou na estrada e a única coisa que tem para me comer é uma coxinha, eu tenho que saber se virar para comer ela. Outro dia eu fui fazer a abordagem de uma moça, ela falou assim: Miriam, a única coisa que eu tenho na minha casa é pão. A única coisa que eu tenho na minha casa é arroz e feijão e ovo e uma saladinha de alface, porque é o que eu planto. Eu não tenho condição de nada. Eu falei: então, trabalha com o que você tem. Vamos aprender. Faz o teste aí. Você tem que achar o seu fator sensibilidade. Você precisa achar o seu RIC. Você precisa achar os seus números, porque eu não posso falar uma dose que funciona para mim, que ela não vai funcionar para minha irmãzinha aqui. Porque o corpo nosso, ele não é matemático. Ele não é matemático, então cada um precisa aprender a lidar com o seu organismo. E quando a gente busca conhecer sobre os medicamentos, sobre a alimentação, sobre os nossos direitos, porque hoje é uma luta travada, a Jaqueline está ali, né? Acabou de falar. Uma luta travada para que as pessoas entendam que nós não somos inválidos, nós não somos folgados que estamos querendo que o governo nos dê privilégios, não. Nós somos pessoas que precisamos ter os nossos direitos resguardados. E se não tem uma lei, quem que vai respeitar os nossos direitos? Se não tem uma lei. Então é sobre isso. Eu preciso buscar entender que a tecnologia está a nosso favor. Se hoje eu tenho possibilidade de usar um sensor, aonde eu estou dirigindo ele apita. Fala, gente, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Eu estou dormindo. Gente, diante de Deus, já teve noite que eu tive que colocar o telefone despertar 3, 4 vezes, porque eu tinha medo de não acordar no outro dia. Eu moro sozinha há mais de 20 anos. E eu falava, quando eu tinha um filho, como que eu vou fazer se eu me der uma hipoglicemia? Meu filho é dependente de mim? Eu não acordo, como que eu faço? Então eu furava meu dedo ali 3, 4, 5 vezes na noite. E hoje a gente tem a tecnologia, sensor, temos várias tecnologias aí que a gente precisa conhecer os nossos direitos para poder usufruir, não é verdade? E o equilíbrio. O diabético, ele precisa entender que ele está com o balão o tempo todo na mão. Se ele estiver dirigindo, eu preciso estar com a mão no volante e a outra equilibrando o balão. Se eu estiver alimentando, se eu estiver assistindo televisão, eu preciso estar o tempo inteiro equilibrando para não dar ruim. Pode passar, por favor. E como colocar em prática o método APSE? Aceitação, ser você, é o que eu falei, não se importa com o que o outro pensa, com o que o outro vai falar. Eu tinha vergonha de carregar insulina, agora fica aqui no meu bolso, não sou besta nada, né? Tinha vergonha, falava, eu vou chegar no meio do povo, pensa, todo mundo normal e eu achava que eu era normal. Posicionamento, determina, vai acontecer. Eu tenho falado com o pessoal que se ninguém fez, aliás, se alguém fez, eu também posso fazer. Quantas pessoas tem aqui cada de 5,8, de 6 e EBM tipo 1, passa as mesmas lutas que nós passamos e ele tem. Se ele conseguiu, eu também posso. E se ninguém conseguiu? Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro, então vai acontecer. Determina. Terceiro, o conhecimento, a clareza para o propósito. Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Eu entendi, quer ajudar pessoas. Eu estava contando para o pessoal ali agora que eu fiz um atendimento outro dia para uma criança autista e DM tipo 1. Aquilo foi realmente de Deus. Eu não falo nem para a vida dela, para a minha vida, porque quando a gente estende a mão para o outro, é você que é abençoado. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a mãe ali desesperada, falando da situação da filha, com autismo também, CDM tipo 1, eu peguei aquela criança e falei, vamos embora, dar uma voltinha no carro cor-de-rosa com a tia. E ela empolgou, falou, tia, eu não gosto de carro rosa não, eu gosto de azul. E agora deu ruim. O carro é rosa, mas vamos mesmo, depois nós arrumamos um carro azul. E aí, essa criança foi para minha casa, ficou a tarde toda com uma glicose maravilhosa, comendo pizza, e ela falou assim, tia, posso te mostrar uma coisa? Falei, mostra. Tirou do bolso um monte de bala. Eu como escondido,
Eu falei, minha filha, você vai botar sua mãe doida? É por isso que a sua mãe tenta controlar sua glicemia e não consegue. Por que você não conta o que quer comer? Ah, tia, porque eu estou proibida. Mas não, você não está proibida. Você precisa aprender a achar os seus números, contar carboidrato e fazer a sua alimentação, respeitar o tempo da sua insulina e está tudo certo. Então, o propósito nosso de vida é qual? Eu creio que cada um tem um propósito. Eu preciso saber qual é. Qual é o meu propósito? Equilíbrio, corpo, mente e espírito. Eu sempre falo de Deus, todo lugar que eu vou. Eu não prego placa de igreja nem religião. Eu falo de Deus. Porque se a gente não tiver com o nosso espírito fortalecido em Deus, nada vai acontecer. A gente é dependente, 100%. A nossa mente tem que estar voltada para acreditar que a minha vida vai ser diferente. Eu não vou deixar o diabetes me definir. Eu não sou o que as pessoas falam e nem vou ser definida, porque quando as pessoas olham e falam assim, fulano é diabético, amputou a perna. Gente, existem complicações, mas eu não posso deixar o diabetes me definir e muito menos ficar focado nas complicações. Eu preciso focar no tratamento para que eu tenha uma vida de qualidade. Corpo, o cuidar do corpo. Eu sou suspeita a falar, porque já teve dia que eu trabalhei 18 horas por dia, dormia ali dentro do caminhão mesmo trabalhando numa região mais perto, que eu poderia ir em casa, mas aquela agonia de eu tenho que marcar a viagem, eu tenho que fazer a viagem, eu tenho que produzir, aquele sistema dominava a minha mente, até hoje, tem dia que eu falo, gente, eu fiz uma caminhada. Então a gente precisa investir no nosso corpo, no tratamento direitinho, na atividade física, naquilo tudo que foi falado aqui. Eu acho desnecessário eu falar aqui tudo de novo, tratamento, sendo que graças a Deus pessoas qualificadas já fizeram. A gente precisa investir. Passa, por favor. Ápice. O caminho para se aceitar, se posicionar, conhecer e equilibrar. Achar o seu pra quê? É o que eu falei aqui agora mesmo. Pra quê? Eu um dia me perguntei, pra quê que eu vou fazer palestra falando sobre diabetes? Se eu já aprendi a cuidar mesmo? Pra quê? Pra quê que eu vou ficar pra lá e pra cá trabalhando se eu não tenho nem pra quem deixar nada? Meu filho já mora com Deus? Eu não preciso mais me preocupar. Pra mim viver tá bom. Eu vou ali trabalhar 3, 4, 5 horinhas, já está bom para mim viver. Então o nosso para quê? Hoje, o meu é Deus, em primeiro lugar. Porque se eu olhasse para homem, para ser humano, eu iria olhar com aquele olho. Família, hoje é só eu e Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho Ele na minha vida e nós temos, né? Se a gente olhar para o ser humano, muitas das vezes a gente desanima. Porque o ser humano, às vezes ele nega uma palavra para te ajudar, para fazer você romper. Uma palavra de conhecimento, às vezes ele não quer nem saber o que você está passando. Mas nós temos um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê, e Ele sim é fiel. E Ele quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância. É qualidade de vida. Não é se arrastando, não é se condenando, não é se vitimando de forma nenhuma. É simplesmente determinar, eu posso, eu quero, eu consigo. Segundo, você. A Bíblia fala que nós precisamos amar o outro como a ti mesmo. E se você não se amar, não se cuidar, quem que vai fazer isso por nós? Quem que vai aplicar minha insulina aqui bonitinho para mim? Eu tenho dia que dou trabalho demais? Ninguém vai fazer. Quem precisa fazer sou eu. Se você não entender que quem precisa tirar um tempinho é ruim, tem dia que eu não dou conta de fazer uma caminhada, de tanta canseira, tanta coisa. Nós vivemos num mundo agitado, tão agitado, que tem dia que a gente programa direitinho. Vou fazer caminhada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chegou no final do dia, não fez metade. É verdade ou mentira? Não fez metade, porque a vida está agitada. E se a gente não priorizar Deus e depois você não consegue fazer pelo seu filho, você não consegue fazer pelo seu irmão, porque quando eu cuidava do meu irmão na hemodiálise, eu vi aquilo, eu falava assim, peraí, eu
estou levando ele para fazer um tratamento 3 vezes por semana de hemodiálise. Eu estou procurando os melhores médicos para cuidar da visão dele, fazendo de tudo. Mas e para mim, eu estava fazendo o quê? E se eu não estivesse bem, teria como eu pegar o carro e levar ele? Não. Então você precisa se priorizar. Porque se você não estiver bem, você não faz nada para ninguém. Terceiro, família. Hoje, a gente sabe que a família é um projeto de Deus, né? Graças ao papai, ele deixou esse projeto, ele confiou na nossa mão. E já voltando, né, para o agradecimento da Cíntia por estar aqui nessa noite, o que uma mãe pâncreas não faz? O que um pai pâncreas, né? O pai é falado pouco, né, gente? Mas passa luta do mesmo jeito. Às vezes na rede social a gente vê muita mãezinha. Meu pai também passa luta, que é muito pai que me procura e fala: Mirim, eu estou desesperado. Então o que uma mãe não faz para o filho? Pode ter certeza que o que trouxe cada um aqui nessa tarde, está sentado aqui horas, até no final, não é um brinde não. Claro que eu quero um sensor daquele ali. Eu sei que a gente quer. Mas o que trouxe cada um aqui foi buscar conhecimento, buscar uma palavra de fortalecimento para falar assim: peraí, aquele ali conseguiu, eu vou conseguir também. Agora ele não conseguiu não, então eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. E cada mãezinha que está aqui lutando pelo seu filho, lutando pela sua família, para dar uma qualidade de vida para o seu filho diabético, ou para o seu irmão, ou para cuidar do seu pai, da sua mãe, ou para cuidar de si próprio. É sobre isso. Família. Por favor. Escolher ou pagar para ver? Gente, eu muitas vezes paguei para ver, porque andar com glicose ao mesmo tempo que ela está 30, a mesma hora ela está 600, é pagar para ver. Enquanto a minha visão não foi aberta, não por falta de rede social, porque eu mexi o dia inteiro, mas eu sei que o nosso interesse é em passar rios, olhando coisa de beleza, olhando coisa de carro, olhando coisas de qualquer outra coisa. Cada um tem um hobby. E a gente não tem interesse em saúde, não. A não ser quando ela nos falta. A não ser quando aquilo ali é igual o caso da mãezinha pâncreas. Aí ela olha e fala assim: o quê? A vida do meu filho vale. Então agora eu vou mudar. Eu vou olhar, sou olho diabetes, vou aprender. Então eu não tinha interesse. Tudo é difícil. Quando a gente olha, contar carboidrato é fácil? Não. Organizar a alimentação é fácil? Não. Fazer atividade física é fácil? Não. Tomar medicamento é fácil? Não. Principalmente quando é insulina. E quando é meio tipo 1, que é o dia inteiro, aquela luta. Só que é uma queda de braço. Quando eu entendo que a insulina é um líquido que está ao meu favor, eu não vejo ela como um remédio. Eu não vejo ela como karma. Eu vejo ela como honra de Deus, para que eu fique viva, para que a gente fique vivo, não é verdade? E quando a gente entende o propósito, fala assim: eu vou me cuidar. Tudo é difícil, mas eu preciso escolher o meu difícil. Eu preciso escolher. Se contar carboidrato, se fazer dieta, se fazer atividade física é difícil, é fácil fazer um tratamento de visão quando você não está enxergando mais nada? É fácil sim ou não? Não. É fácil para quem faz hemodiálise um tratamento tão difícil? Não é fácil. É fácil para quem teve vários tipos de complicações, já perdeu uma perna, já foi amputado. É fácil para ele? Não é fácil. Então é melhor escolher o nosso difícil, que é organizar, que é programar a alimentação, do que depois não ter escolha e ter que viver o que realmente é difícil. Viver desregrado. Foi o que eu falei, eu vivi a vida inteira, desregrado. Sem organização para nada, sem planejamento, sem se importar com a alimentação, me importando só com a minha profissão, que eu queria um sonho realizar. E eu não me importava o que custava. Eu queria ser caminhoneira, é isso que eu quero trabalhar. E assim foi. Então a vida do ser humano não pode ser desregrada. De jeito nenhum. Já viram que quando a gente está no fundo do poço, a gente tira um tempo e a gente dá prioridade para Deus? Já viram? A gente só busca quando o negócio está estreito. Só quando está estreito. E aí a gente leva uma vida desregrada. Com Deus, desregrada na saúde, desregrada no trabalho, desregrada em tudo que é área. E a gente precisa levar uma vida organizada. Eu não sei nem o que vai ser o amanhã.
mas a minha querida, amada irmã falou aqui uma frase sensacional. O presente é dádiva de Deus. Então o que eu tenho hoje é o presente, o passado eu não posso mudar. O futuro eu nem sei se eu faço aquela esquina, mas o presente, o agora, eu posso fazer diferente. E cada um que está aqui pode fazer diferente, pode escrever uma nova história, não é assim? 3. Contar com sorte. Sorte não existe. Eu costumo falar, sorte para mim é uma palavra que eu desconheço hoje. Eu tenho a Deus, que é Ele que eu sirvo, é Ele que é o dono da minha vida. Eu não me vejo com possibilidade de estar em pé aqui hoje se não fosse a mão dele. Não me vejo. Então, sorte, não bora com sorte não, gente, porque a gente pode carboidrato demais no olho, né? No olhômetro. E tem dia que é assim, tem dia que é e tá tudo bem. Outro dia, botei lá no grupo, falei, gente, estou comendo uma porcaria na barraquinha do seu Zé. As meninas, Mirinha, vigia. Eu falei, ó, foi no olho, mas deu certo, porque quando eu sei o que eu estou fazendo todo dia, quando a gente faz repetidamente, a gente faz com excelência. Quando a gente bate o olho num prato da macarronada e a gente não tem uma balança na hora, a única coisa que tem para comer ali aquela hora é ele. Não estou falando que é certo, mas se é aquilo que eu tenho para o momento, eu faço aquilo há muito tempo, eu vou fazer com excelência. Se eu errar, vai ser pouca coisa, dá tempo de eu consertar. Agora, enquanto você não tem noção de nada, quando você não sabe nada, você não sabe como corrigir sua glicose, você não sabe quanto uma unidade de insulina cai na sua glicemia, você não sabe quanto uma unidade de insulina queima o carboidrato que você está ingerindo, quando você não sabe como corrigir uma hipoglicemia. Gente, quem aqui, agora é verdade, eu não falo mentira não, quem aqui já sentiu uma fraqueza terrível, uma hipoglicemia e corrigiu com meio copo de açúcar? Comeu até o reboco da parede? Quem nunca fez isso? Quem nunca, né, que teve uma hipoglicemia daquela severa que saiu comendo tudo pela frente porque não sabia que 15 gramas de carboidrato era o suficiente? E se depois de 15 minutos não resolvesse, corrigia de novo. Mas o desespero levava a gente a fazer tudo errado. 4. Lutar ou desistir? Hoje eu quero deixar uma pergunta aqui, nessa tarde. Qual que é a nossa decisão? Lutar ou desistir? Gritem forte, gente. Fala lutar. Lutar. E é isso que nos faz participar de um movimento desse, né? Para a honra e glória do Senhor. E ver pessoas de todo canto num movimento empenhado. Por quê? Porque existe um propósito. Estamos falando de vidas. Estamos falando de pessoas. Estamos vivendo com o propósito de trazer clareza, trazer entendimento, cuidado para aqueles que a gente ama e também para aqueles que Deus confiou na nossa mão. Porque Deus confia pessoas na nossa mão para a gente ajudar na caminhada. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai perseverar ou a gente vai deixar para lá? Ah, vou desistir porque é difícil? Gente, uma coisa que eu quero deixar claro nessa tarde: não existe impossível para Deus. Não existe. Eu sou prova viva disso. Prova viva. Hoje o que me faz sair da minha cidade, seja para a Serra de Salitre, seja para São Paulo, para outro lugar, e falar sobre diabetes, é poder olhar na carinha da criança e ver que ela está empenhada e que ela está vendo que existe vida, que existe solução, que não está tudo perdido. E que tem pessoas que estão lutando pelos nossos direitos, tem pessoas que estão nos ensinando a caminhada, que estão falando, sobrevivi, viu? Estou de pé aqui, ó. Isso é sensacional. Quando você olha que a sua história, a história da vida real, ela pode impactar as pessoas, ela pode transformar vidas e ela pode incentivar as pessoas ao cuidado. Não é assim? Acabou? Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez cada um, né, que ficou sentadinho aí até agora, ouvindo, cada um que tirou um tempo, que está se dedicando a aprender mais sobre diabetes. Diabetes não é um problema meu, que vivo ela não é um problema da Jaque, que está à frente do projeto do Instituto,
não é da Cíntia, que está à frente aqui, junto com outras pessoas, eu peço perdão, porque citar nomes, né, como eu não conheço todo mundo é difícil. Ela não é um problema nosso, ela é um problema de todos. Todos. Todo mundo que tem amor no coração deveria, no mínimo, se preocupar com o próximo, porque diabetes hoje é uma epidemia. E quanto mais a gente estuda e vê que daqui a pouquinho vai estar mais pessoas não contaminadas, porque não é contagioso, mas sim passando por essa condição. E aí, nós vamos ficar calados diante dessa situação? Ou a gente vai falar para as pessoas, está tudo bem, nós somos igual a todo mundo, só precisamos aplicar insulina. É isso que a gente precisa fazer, trazer para as pessoas que diabetes não é o fim do mundo, mas um novo mundo a ser descoberto. E assim eu agradeço cada um, né, primeiro a Deus, e a cada uma oportunidade, que Deus abençoe, e vamos seguir firme, porque é uma trajetória difícil, mas eu sei que Deus vai honrar a nossa caminhada e a gente vai ainda ajudar muitas e muitas pessoas. Se hoje tem alguém aqui com glicada 13, depois manda lá no Instagram, hein? Minha glicada melhorou, hein? Minha glicada tá joia. E vai passando para frente, vai ajudando as pessoas, porque por incrível que pareça, tem pessoa que olha pra gente comer uma maçã e fala assim: você tá comendo maçã e tomando insulina? Maçã é saudável. Ah, mas você pode comer isso aqui? Infelizmente, gente, por mais que tenha as pessoas na rede social falando, ainda é pouca gente. Então vamos falar, vamos incentivar as pessoas para que a gente veja, né, a qualidade de vida sendo DM tipo 1, DM tipo 2, ou simplesmente não tendo doença nenhuma. Simplesmente pelo fato de a gente querer ver as pessoas daí. Vamos levar informação, tá bom? Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe cada um.